Isso aí, a mãe d'água, é a assombração d'água. O cunhado meu, mora lá no Jardim Juquinha, não sei se você conhece o Juquinha. E a mariscando, batendo caniço assim, pegando piaba. Às vezes que boiou aquela moça muito bem na frente do casco, quase nessa tudo, cabelo grande. Aí fez assim, sacudiu, a água deu mesmo assim, raspei na flor da canoa. Se pega nele, tinha se encantado na água. De tudo que aconteceu comigo. Eu vinha meia-noite, lá no Garapé, quando deu aquele gemido debaixo da canoa, aí abriu um funil d'água, abriu pequenininho, mesmo instante ficou da largura do Garapé. Aí a canoa empina dentro, caçado de sapato, ninguém engomado, devendo a festa. Aí quando a canoa desceu, aí eu gritei, vale Nossa Senhora. Aí subiu aquele carnegão d'água, que a canoa bateu embaixo, a água deu aqui, quase lá no casco. Que eu olhei, aquele banzeiro na frente da canoa como se fosse uma tábua atravessada. Aí eu andei assim uns 400 metros, lutando para passar e não passava, né? Aí eu imaginei encostar por lá e vim por terra para casa. Aí peguei a lamparina, virei para trás, vi da altura dessa janela, passava por cima de mim, da mesma largura do Garapé assim. Eu liguei aqui mesmo. Quando eu andei mais embaixo, uns 400 metros, aí vem o meu rumo da canoa de Galagoa, a canoa recheada, de Galagoa, largou tudo. Aí chegou bem pertinho assim, aí parou, ficou só aquelas carapanãzinhas assim em cima da água pulando, não vi mais nada. Cheguei na barraca, minha ia tremendo, minha ia tremendo, todo molhado. Isso aí eu vi de vista mesmo. Daí o senhor vivenciou, né? Isso aí eu vi de vista, que nem história de batedor também. História de batedor, eu conto de vista que aconteceu comigo, não foi só uma vez. Quem viu que eu vivia mariscando, né? Porque muita gente não acredita, né, na história do Primeiro, quando ele não bate, ele geme. Você vê aquele gemido esquisito que a gente sabe o que é. Mas você não sabe o que é. Mas a nossa ideia é ele. Mariscando. Eu fui mariscar, eu, meu cunhado e meu amigo meu, o Retel e meu sobrinho, o Zé. Isso foi de quarta-feira para quinta-feira maior. Aí a minha disse, fiquei pra cá, eu vi ele assim. Aí eu descendo nos canos de espinhel, batendo para trás, não tinha um anzol que não batesse peixe. E o cabo matando, pofo, chegar no espinhel escada. O negócio não está certo. Aí, aquele negócio. Cheguei na ponta, para trás já estava bom mesmo. Aí eu volto, tiro um mandinho, bem fininho. Eu disse, não, isso aqui não está certo, não. Eu vou chamar o preto nós embora. Aí cheguei, estava assim, eu digo, compadre Alonso, tira o teu espinhel que eu vou tirar o meu que eu já vou. Eu vou embora, não está dando certo não, o negócio. Aí tá, aí fui lá, tirei. Aí tinha uma madeira de canto assim, o espinhel mesmo atravessado assim, e ele chamava assim, como é que é aquela assim, esperando. Aí eu toda vez gostei de brincar, aí eu fui e disse assim, meu amigo camarada, preste bem atenção, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira da paixão, eu vim lá de casa, mas catam luz, não rola peixe, que tá com pirão. O cabachão achou graça mesmo assim, mas a vira aí viu. Eu também nem amarrei, foi só puxar aqui. Uma risada tão feia, cortadinha da canoa assim, virando para assim, só não viu nada. Não vi nada, porque precisa saber. Por isso não aconteceu. Há quem diga que o batedor é quando o jabuti está viçando, aí bate um casco no outro, eles dão um gemido. Já ouvi falar na conversa, o jabuti é outro. que é a coisa mais feia da vida. Não é bonito não. Eu cortava lá, colocando o cima da barraca no meio, mano. No carro que mora ali. Aí esse um dia de chuva, ele foi colher, o irmão dele cortar e colher. Ele chegou só de trazer ele dentro dos olhos. Todo merado foi, rapaz, o negócio acumular. Entre umas pachuas, rapaz, a jabuti viçando, seu desgraçado. Desse é ruim. Assombrou o povo. Diz que era lobisomem, é gente. Agora, de todo cabra que vira lobisomem, todo ele é cabeludo, barbudo e amarelo. Aí a mulher era casada com um cara, o velho todo nojento, mas ela não sabia que ele usava esse negócio. O camarada vai, antes de ali pela meia-noite, ontem de meia-noite, ele chega lá no curral onde os animais se espojam, ele vai tirar a roupa, se espoja e veste as roupas avessas. Aí vira um bicho, sabe? Quando quer desvirar, ele volta, chega, faz o mesmo serviço, veste. Foi bem. Aí a mulher deixou ele em casa, a mulher foi para casa do vizinho. Aí demorou por lá, aí a mulherzinha. Aí lá veio um bicho, aí jogou para cima da mulher. Aí a mulher ia casar toda, aí ele pegava na roupa dela, chegou, foi fulapado. Aí chegou, deitou, você também me perguntou. Quando foi manzinha, levantou-se, ele dormindo com a boca aberta, a primeira coisa que a gente foi o fiapo da roupa dele no peito dele. Ah? Ah, é você, né? Foi dar
pai também, que é pai, Não. corre 7 estádios por dentro do Galo Cantário. De 11 horas até o Galo Cantário, corre 7 estádios, chama-se 7 províncias. Agora não tem um cachorro que fica acordado e ninguém passa. A tia dele mãe não vai se carregar de chucalho. Quando vê o cachorro da tia dele, já está para cá. É igual a Martita Pereira. Martita Pereira, eu vivia passando meia noite no cemitério, sozinho, cortado. Ela primeiro faz fita, até subir, fita, mal você vai, Martita, quando diz Pereira, mal você escuta, na mesma velocidade. E na casa, o pessoal dizia, eu não prestei atenção não, que na casa, por exemplo, a casa é assim, se tiver um doente que ela passar em cruz, pode cortar logo a mortalha. Vixe, já Tem que estar morreu. pronto, eu aviso. É muito que avisar. Avisar é um sistema de coisa, de você vê uma coisa, você vê um vulto, uma pessoa, aí você volta para conhecer, desapareceu. É a tal de visagem que chama. Ninguém vê. Você vê uma coisa, eu vi um homem bem pertinho sentado debaixo do carro de farinha, eu voltei, cheguei, o Paulinho viu um homem no tal. E era eu e o companheiro. Todos nós vimos. Vamos para ver quem é, vamos chamar ninguém, é a tal de visagem.